Então, vamos lá. Nós vamos tratar sobre, então, essas funções orgânicas nesse capítulo, tá? A primeira função orgânica que a gente vai ver é o grupo álcool. O grupo álcool é um composto orgânico que ele é derivado dos hidrocarbonetos, tá? Onde, para eu formar um grupo álcool, eu tenho que ter, na verdade, a gente define através de hidrocarbonetos. Quando a gente tem a substituição de um ou mais hidrocarbonetos, sai um ou mais hidrogênios, tá? Dos hidrocarbonetos, e entram no lugar desses hidrogênios o grupo hidroxila, que é o grupo OH. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, então, álcoois é um composto orgânico que possui esse grupo funcional OH, que a gente chama de hidroxila. Alguns livros trazem esse nome também como oxidrila, tá? Então, hidroxila ou oxidrila é o nome correto para o grupo funcional OH, que identifica o grupo dos álcoois, mas não basta ter só o grupo hidroxila em sua composição para ser álcool. A gente vai ver que em outras funções orgânicas a gente vai ter a presença da hidroxila. Mas os álcoois, especificamente, a gente vai ter essa hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Alguém tem ideia de que seja um carbono saturado? Perfeito. Oi. Não vai apresentar nem dupla nem tripla entre carbonos? Como é que é? Quem falou comigo? Lohane. O que você falou, Lohane? Desculpa, não te ouvi direito, meu bem. Acho que é o fone que tá ruim. Tá, peraí, deixa eu só tirar aqui. Não vai apresentar nem dupla nem tripla entre carbonos? Isso. Especificamente, para ficar mais simples ainda, o carbono saturado é aquele carbono que só tem ligações simples. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? Saturado começa com S de ligações simples, né? Então, para eu ter o álcool, eu vou ter que ter esse grupo hidroxila, esse grupo OH, ligado diretamente a um carbono que só faz ligações simples, tá? Nós temos duas classificações para os álcoois. A gente vai classificar quanto ao número de hidroxilas que esse álcool vai ter, tá? Que, por exemplo, se esse álcool tiver só um grupo OH, só uma hidroxila, a gente vai classificá-lo como monoálcool. Se ele tiver duas hidroxilas, ele vai ser classificado como um diálcool. Se ele tiver três hidroxilas, ele vai ser classificado como um triálcool. Se ele tiver quatro ou mais hidroxilas, ele vai ser chamado de poliálcool, tá? Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Vou fechar aqui. Fechei. Ele vai ser um poliálcool, tá? Se tiver quatro ou mais hidroxilas, esse álcool pode ser classificado como um poliálcool. Agora, se a gente tiver um carbono, dependendo do tipo de carbono, na verdade, que essa hidroxila estiver ligada, nós temos uma outra classificação para esse álcool. Por exemplo, se o carbono que a hidroxila estiver ligado for um carbono primário, o que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a, no máximo, um outro átomo de carbono. Esse álcool vai ser classificado como primário. Se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono que está ligada a outros dois átomos de carbono, ou seja, um carbono secundário, você tem um álcool secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que está ligado a outros três átomos de carbono, você vai ter um álcool terciário. Basicamente, seria isso aqui, ó. Deixa eu só paralisar aqui. Então, olha aí. A gente tem um exemplo de álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Então, ó, se a gente for observar aqui a hidroxila está ligada a um carbono. Esse carbono aqui está ligado no máximo um átomo de carbono. Então, é um carbono primário e é um álcool primário. A hidroxila, no segundo caso, ela está ligada nesse átomo de carbono. E esse átomo de carbono está ligado a outros dois átomos de carbono. Então, é um álcool secundário, porque essa hidroxila está ligada a um carbono secundário. E no outro exemplo, ó, a gente tem uma hidroxila, está ligado nesse carbono central. E esse carbono central está ligado a outros três átomos de carbono, que é o que eu chamo de álcool terciário, já que esse carbono onde a hidroxila está ligada é um carbono terciário, tá? Lembrando, pessoal, que nós não temos álcool quaternário, nem tem como ter um álcool quaternário. Porque o carbono, lembra que ele é um composto que é um elemento químico que ele é tetravalente. Se
Se ele é tetravalente, lembra que ele faz sempre 4 ligações. Como uma ligação já é exclusiva da hidroxila para ser um álcool, só sobram outras 3 ligações para que o carbono faça com outros átomos, né? Ou com o próprio carbono. Então, não há possibilidade de ter um álcool quaternário em virtude de sobrarem só 3 ligações, além da ligação da hidroxila, para formar esse tipo de composto, tá? Opa. E aí a gente vai falar da nomenclatura. A nomenclatura dos álcoois, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, é uma nomenclatura muito similar à nomenclatura dos hidrocarbonetos. A única diferença que a gente vai ter da nomenclatura dos álcoois, de acordo com a IUPAC, para os hidrocarbonetos, vai ser o sufixo. Lá nos hidrocarbonetos, o sufixo que o determinava, né, era o sufixo O. Para os álcoois, o sufixo que vai os identificar é o sufixo OL. Quando a gente tem cadeias normais, lembre-se que o conceito de cadeias normais são cadeias que têm só carbonos primários e ou secundários, que é o caso desses 3 exemplos que a gente tem aí. Quando a gente vai dar nome para um composto que só tem cadeia normal, a gente primeiro cita o prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbonos da cadeia principal, o infixo, que é o intermediário, que tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos, se é simples, dupla ou tripla, e o sufixo, que vai identificar o grupo funcional. No caso dos álcoois, é o sufixo OL aí. Então, vamos só relembrar aqui, que a gente já falou dessas regras em hidrocarbonetos. Quando só tem um átomo de carbono no composto, eu uso o prefixo MET, só ligações simples entre carbonos, e infixo AN. Se é um álcool, eu uso o sufixo OL aí, que é o metanol, tá? Se a gente tem aqui, ó, 2 átomos de carbono em sua composição, prefixo ET, só ligações simples entre carbonos, infixo AN. Se é um álcool, eu uso o sufixo OL, então eu tenho o etanol. No outro exemplo, temos 3 átomos de carbono, prefixo prop, só ligações simples entre carbonos. Eu tenho o infixo AN. Se é um álcool, terminação OL. Por que eu usei esse 1 aqui, ó? Um OL, e não usei nos outros? Há necessidade, Carlos, de usar esse 1? Quando a hidroxila, que é o grupo OH, ela estiver ligada no primeiro átomo de carbono, você não precisa, não tem obrigatoriedade de citar que é no carbono 1. No caso, como eu falei, propan-ol. Agora, se for no carbono diferente do carbono 1, a gente tem obrigação de citar a posição de onde está a hidroxila. Então, esse último nome você poderia citar simplesmente como propanol, ou simplesmente um propanol, ou, para ficar mais correto ainda de acordo com a IUPAC, propan-ol, tá? Vamos ver os outros exemplos para ficar mais claro. Olha só, aí a gente tem outros exemplos de cadeias que também não são ramificadas, ou seja, são cadeias normais só com carbonos primários e ou secundários. Todos esses exemplos que vocês estão vendo são para monoálcoois. Quando eu falo monoálcoois é porque tem só uma hidroxila em sua composição. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, nós temos aí 3 átomos de carbono que só fazem ligações simples entre carbonos, só que a hidroxila não está no carbono 1. Quando ela não está no carbono 1, nós temos que nos atentar para numerar esses carbonos da cadeia principal. E aí, qual vai ser a regra que eu vou usar quando não for em hidrocarbonetos? Porque lá em hidrocarbonetos, eu lembro que eu falei com vocês o seguinte: depois que a gente seleciona a cadeia principal, nós temos que numerar os átomos de carbono da cadeia principal. E aí, lá nos hidrocarbonetos, a gente falava assim, a gente vai começar a numerar mais próximo da ramificação, porque as ramificações têm que ter os menores números possíveis. Ou então, se tiver dupla entre carbonos, vai ser mais próximo da dupla e depois mais próximo das ramificações. Se tiver uma tripla entre carbonos, a gente tem que olhar primeiro, mais próximo, ou da dupla entre carbonos, depois da tripla entre carbonos e, por último, as ramificações. Quando a gente tem um grupo funcional, no caso dos álcoois aqui, que é a hidroxila, a ordem o critério para a gente selecionar, começar a numerar os carbonos da cadeia principal, na verdade, tem que ser o critério mais próximo do grupo funcional, mais próximo, neste caso, dos álcoois da hidroxila. Então, primeiro a gente olha mais próximo do grupo funcional, depois a gente olha mais próximo da dupla entre carbonos, se tiver, depois mais próximo da tripla entre carbonos, se tiver, e depois mais próximo das ramificações.
Nesse primeiro exemplo aí, eu vou começar a numerá-lo da esquerda ou da direita. E por quê? Acho que nesse caso tanto faz, né? A posição que você vai começar. Por quê? Se eu começar da Porque esquerda, a hidro... Ah, se eu começar da é, esquerda, começar da esquerda, a esquerda ou a direita, a hidroxila vai ficar no mesmo lugar. concordo. Se eu começar da esquerda para a Só direita, tem ligações simples. não é nem questão só da ligação, mas na verdade não é nem só questão das ligações simples, né? O primeiro critério é olhar a hidroxila. Concordo com você, se eu olhar da esquerda Isso, para a é direita, hidroxila. Uhum. ou da direita para a esquerda, vai estar no carbono 2, né? Aí, como não tem Ô, dupla, Carla, só como não tem dupla, não tem tripla entre carbonos e não tem ramificação, você já pode numerar dessa forma mesmo. Pode falar, meu bem. aí esse 2 aí, no caso, só para ver se eu entendi, onde o carbono que a hidroxila está ligada, por isso você coloca propano 2-ol, no caso. Isso. E aí você vai seguir a regra igualzinho. Como é uma cadeia que Ah, sim. como não é uma cadeia que é ramificada, você vai começar pelos carbonos da cadeia principal. Como tem 3, você usa o prefixo próprio. Como só tem ligações simples entre carbonos, infixo an. No carbono 2, a gente tem hidroxila. A gente coloca 2, Ah, sim, por isso que coloca. Ah, isso, entendi. e o ol é porque é de álcoois, entendeu? Sim, entendi. Então, beleza. Olha o próximo exemplo. Nós temos aí a hidroxila mais próximo da esquerda ou mais próximo da direita? Da esquerda. Da esquerda. Então, começa a numerar da esquerda. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Se eu começasse a numerar da direita para a esquerda, ele estaria no carbono 3. Então, tem que estar mais próximo do grupo funcional. Aí, como não é ramificada, já cita a cadeia principal. 4 átomos de carbono, prefixo but. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. No carbono 2, você tem hidroxila dos álcoois, que a gente identifica pelo sufixo ol. Então, fica butan, 2-ol. Ou então, você até poderia citar o nome como 2-butanol. O 2 antes do nome todo, butanol. O outro também, 2-propanol. Que como não é uma cadeia ramificada, esse 2 antes do nome todo, isso é só para cadeia não ramificada, tá? Esse 2 antes do nome todo vai te indicar justamente a posição do grupo funcional, já que não tem ramificação no composto, tá? A próxima aqui, próximo exemplo. Nós vamos começar a numerar da esquerda ou da direita? Direita. Direita, tá mais próximo da hidroxila. Então vai ficar, perdi minha setinha, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como não é ramificada, começa a nomear direto da cadeia principal. Se são 6 átomos de carbono, prefixo ex, só ligações simples entre carbonos, infixo an. No carbono 3, eu tenho a hidroxila que identifica os álcoois, que eu uso o sufixo ol. Então, hexan 3-ol, ou então simplesmente 3-hexanol. Tá rolando? Lohane, você aqui estava participando comigo aí, você está conseguindo entender? Eu, Carla? Foi Lohane, quem estava falando comigo antes? Era Lohane? Eu estou viajando. Era eu, Fernando. Mas tinha outra pessoa. Ah, tá. Era você, Fefe? Não, é a outra Fernanda, não é Maria Fernanda, não, é a Fernanda só. Fernanda Oliveira. Isso, Ah, entendeu? entendi. Então, beleza. Vamos passar para o próximo. Agora, a gente tem a nomenclatura de álcoois de acordo com a e o PAC. No caso, para álcoois ramificados, né? A gente viu os exemplos anteriores para monoálcoois não ramificados de cadeias normais. Agora aqui a gente tem 2 exemplos de monoálcoois, que só tem uma hidroxila, mas de cadeias ramificadas. Aí a gente tem que lembrar, para selecionar a cadeia principal, quais são os critérios que eu uso? Eu tenho que selecionar com a maior quantidade de carbonos possíveis. Quando eu tiver mais de uma possibilidade, com um número máximo de carbonos possíveis, eu tenho que selecionar a opção mais ramificada.
Nesse caso, nesse primeiro exemplo, eu selecionei essa cadeia linear com 6 átomos de carbono. A hidroxila fica para o lado de fora, né? Porque ela não é carbono, obviamente. E do lado de fora ficou só uma ramificação, que é o grupo metil aí. Ele já é bem característico dos nossos exemplos aí. Teria outra opção para a gente selecionar, sem ser essa que eu selecionei como cadeia principal, contendo 6 átomos de carbono também e uma ramificação? Ou não? Teria se você colocasse nesse CH3 aí do metil, né, no caso. Tem circuladinho. Você fala assim, quer ver? Dessa forma aqui, ó. Isso. Isso. Esse aqui, né? Porque aí a gente vai ter Isso. 6 átomos de carbono também, e aí quem vai ficar do lado de fora vai ser esse CH3 aqui, que também é o metil, né? Então você vai ter a mesma quantidade de átomos de carbono, como eu selecionei lá na forminha azul, e também vai ter uma ramificação. Então, ou você escolhe essa opção em roxo, ou escolhe a opção que eu tinha colocado aí, que é a em azul. Então, ó, o que acontece? Depois que eu seleciono a cadeia principal, eu vou numerar os átomos de carbono. Aí você poderia começar a numerar da esquerda ou da direita. Por que eu comecei a numerar da direita e não comecei a numerar da esquerda? Por causa da hidroxila? Por causa da hidroxila, porque a extremidade da direita está mais próxima do grupo funcional que identifica os álcools. Então, ó, depois que a gente fez isso, a gente dá nome. Como é uma cadeia ramificada, lembra que em cadeias ramificadas, a gente cita primeiro as ramificações em ordem alfabética, depois a gente cita o restante do nome. Então, a gente só tem uma ramificação. Então, no carbono 5, eu tenho a ramificação que é o grupo metil. Agora eu cito a cadeia principal, 6 átomos de carbono prefixo X, só ligações simples entre carbonos em fixo AN. No carbono 3, eu tenho a hidroxila que identifica o grupo dos álcoois com o sufixo ol. Então, 5-metil, hexan, 3-ol, tá? No segundo exemplo, eu selecionei essa opção de cadeia principal com 8 átomos de carbono e 3 ramificações ficando para o lado de fora. Eu teria outra opção com um número maior que 8 ou igual a 8 e com a mesma quantidade de ramificações? Sim ou não? Não. Não. A única opção que a gente tem com esse número máximo aí é essa opção que eu selecionei em azul, ficando 3 ramificações para o lado de fora. O grupo etil e 2 grupos metis aí. E aí eu comecei a numerar da esquerda, no sentido da direita descendo, porque a extremidade da esquerda está mais próxima da hidroxila, que é o nosso grupo funcional, tá? Então, a gente tem a hidroxila no carbono 2, o grupo etil no carbono 4, e no carbono 6 a gente tem 2 grupos metis. E aí agora eu vou citar o nome, primeiro as ramificações, depois a cadeia principal. Então, ó, no carbono, lembra que as ramificações têm que ser em ordem alfabética. Então, no carbono 4, cadê minha setinha? Aqui, ó, no carbono 4 eu tenho o etil. Presta atenção nisso que eu já falei isso em outras aulas, em outros exemplos. Olha só, no carbono 6, apesar de ser o mesmo átomo de carbono, nós temos 2 ramificações iguais, né? E temos também elas aparecendo duas vezes, né? Então, você tem que indicar 2 vezes o número e ele separado por vírgulas. Então, eu coloquei 4-etil. No carbono 6, eu tenho 2 grupos metis. Então, 6,6 porque são 2 grupos iguais, metil, cadeia principal com 8 átomos de carbono. Eu uso o prefixo oct, só ligações simples entre carbonos em fixo an. No carbono 2, eu tenho a hidroxila que identifica o grupo dos álcoois, e aí eu uso o sufixo ol. Então, 4-etil, 6,6 dimetil, octan, 2-ol. O que significa isso? Que na cadeia principal eu tenho 8 átomos de carbono, todos com ligações simples entre eles. No carbono 2, eu tenho a hidroxila que identifica o grupo dos álcoois. No carbono 4, eu tenho o grupo etil. E no carbono 6, eu tenho 2 grupos metis ligados a ele aí. Ok?
Opa, pulei alguma coisa. Agora, se eu tenho poliálcoois, eu avisei para vocês que poliálcoois é um grupo de álcool que tem 4 ou mais hidroxilas. O diálcool é quando você tem 2 hidroxilas, o triálcool quando são 3 hidroxilas, e o poliálcool são de 4 para mais, né, hidroxilas presentes em sua composição. Quando ele tem mais de uma hidroxila, pessoal, a gente tem que citar que tem mais de uma hidroxila. E aí a gente só acrescenta o sufixo, que vai indicar a quantidade. Di, tri, tetra e assim sucessivamente. Como assim? Aqui a gente tem um exemplo de um diálcool, que é o etandiol. Né? Ele tem 2 hidroxilas aí em sua composição. É um álcool, porque essas hidroxilas estão ligadas em um carbono saturado, só faz ligações simples. E aí eu coloquei o nome, etanodiol. No caso, et, que são 2 átomos de carbono, an, que são só ligações simples entre carbonos. Esse O aí é só para ficar soar melhor o nome, tá? Para ficar o conectivo melhor. O di, O, é que tem 2 hidroxilas ligadas nesses átomos de carbono aí, no caso, nesse composto que é o álcool. Teria uma outra possibilidade para esse nome ficar ainda mais correto? Alguém tem ideia de como eu poderia dar um nome para esse composto diferente desse etandiol aí? Ou não tem? Alguém tem ideia? Maria Fernanda? Ai, Carlinhos, eu não tô lembrando, mas... Tem nem ideia? Nossa, não tenho nem ideia. Nossa, que triste, ninguém lembrou. Então vamos lá. A outra forma que a gente poderia ter seria o quê? Eu vou escrever aqui, ó, embaixo. Olha só, se são 2 átomos de carbono. Seria teria como etan 2 diol. Isso. Como só tem 2 átomos de carbono, se você começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, né? Então seria et, que são 2 átomos de carbono, an, que são só ligações simples entre carbonos, etan. Como você tem só 2 átomos de carbono, você pode colocar aí 1,2 diol. Ô, Carlinha, esse também é aquele que pode ser o etiloglicol, um trem assim? Etileno glicol? É esse mesmo também? Não. Não, né? Nós vamos chegar nele ainda. Se você pegar o nome, você etilenoglicol. Presta atenção no nome, etileno. E o en significa o quê? Dupla. Dupla. Nós vamos chegar nessa parte ainda, tá? Beleza? Então, o outro nome, pessoal, que seria até o nome mais ideal para dar para o etanodiol, seria esse. Etan 1,2 diol. Por mais que só tenha 2 átomos de carbono, o correto é você indicar, como tem mais de uma hidroxila, é indicar a posição delas. Porque se você só coloca etanodiol, as 2 hidroxilas poderiam estar no mesmo átomo de carbono e no outro não ter. Então, aí você indica que cada hidroxila está em um carbono específico, tá? Deixa eu, peraí, fechar aqui. Vamos continuar. E aí, pessoal, o problema todo, e eu provavelmente devo fechar minha aula com isso, que faltam 8 minutos aí para a gente fechar nossa aula, ou um pouco mais que a gente vai seguir. A gente não tinha esse tipo de nomenclatura nos hidrocarbonetos, que é a nomenclatura usual. A gente só estudava a nomenclatura da IUPAC. A partir dos álcoois, nós vamos ver essa nomenclatura que eu chamo de nomenclatura usual, que seria um segundo tipo de nomenclatura. Não seria a nomenclatura oficial, que oficial é da IUPAC, mas ela tem aparecido demais em todos os processos seletivos nos últimos anos. Então, para eu dar um nome para álcoois, de acordo com a nomenclatura usual, para monoálcoois, por exemplo, que tem só uma hidroxila,
eu vou iniciar com a palavra álcool, seguida do nome do radical ligado à hidroxila com terminação ico. Como assim? Aqui a gente tem a hidroxila. Cadê? Tá aqui, ó. Esse grupo que está do lado de fora da hidroxila, eu chamo ele de como? Se é grupo, a terminação tem que ser il. Qual que é o nome desse grupo? O CH3. Alguém tem ideia? Metil. Metil. Então, ó, de acordo com a regra, começa com a palavra álcool, seguido do nome do radical. Metil, tá aqui, ó. Opa. Ó, álcool, seguido do radical. Metil. Com a terminação ico, então fica álcool metílico. Se fosse na nomenclatura da IUPAC, o nome desse álcool seria metanol. Então, metanol na IUPAC é a mesma coisa que álcool metílico na nomenclatura usual, tá? Essa nomenclatura aqui, ó, do próximo, a gente tem hidroxila aqui. E esse grupo todo que ficou aqui do lado de fora, ó, é o isopropil. Não sei se vocês estão lembrando dele, que a gente viu lá no capítulo da frente C3, início de hidrocarbonetos. O isopropil, lembra que própria, porque tem 3 átomos de carbono, e iso, porque quando a gente pega aqui, ó, esse carbono central, ao redor dele os grupos são iguais, por isso que vem de isopropil, e no total tem 3 átomos de carbono. Então, para dar nome de acordo com a usual, ficaria, começa com a palavra álcool, seguido do nome do radical que está ligado na hidroxila, isopropil, tá aqui, e adiciono a terminação ico. Então, álcool isopropílico seria o nome de acordo com a nomenclatura usual. Na nomenclatura da IUPAC, como é que ficaria o nome desse composto? Alguém tem ideia? Propan 2-ol? Propan 2-ol? Propan 2-ol, ou simplesmente 2-propanol, beleza? Aí, pessoal, essa questão de propriedades físico-químicas, eu acho que eu até comentei isso lá em hidrocarbonetos. Nós não vamos falar de propriedades físico-químicas neste momento, tá? Do conteúdo. Nós vamos ver primeiro as funções orgânicas todas, depois a gente vai voltar e discutir propriedade por propriedade dos grupos orgânicos, e aí é bom que a gente faça uma revisão das funções orgânicas, tá? Por agora a gente não vai ver essa questão de propriedades físico-químicas não, que seria ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, polaridade, tá? A gente vai discutir isso depois. Nós vamos falar dos fenóis, que é o último grupo que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque um dos grupos que vocês mais confundem, uma das confusões que vocês costumam fazer, na verdade, com os grupos orgânicos, a primeira confusão que vocês costumam causar é álcool com fenol. Por quê? O que tem de semelhante em álcool que tem no fenol? É justamente o grupo hidroxila. A hidroxila, o grupo OH, ou oxidrila, que tinha lá nos álcoois, vai ter nos fenóis também. Só que a diferença, o pequeno detalhe, é o seguinte: lá em álcoois eu disse que eu deveria ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, que só faz ligações simples. No caso dos fenóis, eu também vou ter o grupo hidroxila. Porém, essa hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel aromático. E aí, todos aqueles conceitos que a gente viu de aromaticidade, você tem que lembrar, porque senão você não vai saber se o anel é aromático ou não. E aí a gente viu que tem 5 critérios para a gente classificar um composto como aromático. Primeira classificação, a cadeia tem que ser fechada, cadeia cíclica. Segundo conceito, eu tenho ligações duplas e simples alternadas, ou ligações duplas e simples conjugadas, que é a mesma coisa. Terceiro, todos os carbonos do anel devem ter hibridização sp2. O que é a hibridização sp2? Ele ter uma ligação dupla e 2 ligações simples, logo a geometria desse carbono
desses carbonos têm que ser todas trigonais planas. Quarto critério, deve existir o efeito da ressonância, que é a movimentação dos elétrons π dentro do anel. E a última, e não menos importante, e inclusive é que vocês costumam esquecer, é seguir a regra de Hickel, ou Huckel. O que define a regra de Hickel ou Huckel? Ele tem que seguir a expressão 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π, onde esse n, esse resultado do n tem que ser um valor inteiro, tá? Então, álcool e fenol, o que eles têm em comum? O grupo hidroxila. Só que o que muda é a forma como a hidroxila vai estar ligada. Em álcoois, o carbono tem que ser saturado, tá? E em fenóis, a hidroxila tem que ser ligada diretamente ao anel aromático. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui, peraí. Beleza. Aqui, ó. Eu não vou mostrar a nomenclatura, não, então eu vou fechar e vai ficar muito em cima da hora. Eu vou mostrar como que é um fenol para vocês, tá? Aqui, ó. A nomenclatura a gente fala na aula da semana que vem. Até peço para vocês me lembrarem na semana que vem de onde que eu parei. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem o anel benzeno, ou benzeno simplesmente, que é o aromático mais comum e mais simples que a gente tem na química orgânica. Como vocês podem ver, a hidroxila está ligada diretamente nesse anel. Então, aqui eu não tenho um grupo álcool, aqui eu tenho um grupo de fenol, ou fenóis, tá? Que vai identificar esse novo grupo funcional que a gente tem aí para a gente estudar nas próximas aulas. Eu só quero mostrar também, não vou falar de nomenclatura, como eu vou identificar um grupo éter, que é o quarto grupo funcional, né? A gente viu hidrocarbonetos, álcoois e fenóis. Vou mostrar só para a gente fechar a aula os éteres. O que são os éteres? Também é um composto orgânico oxigenado, que tem oxigênio em sua composição, só que ele tem que ter um oxigênio entre carbonos. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui como é que eu identifico. Olha ele aqui, ó. Você tem um oxigênio que está entre carbonos. Tem carbono à esquerda e carbono à direita dele, que é um grupo também oxigenado. E o próprio nome éter vem de heteroátomo. A gente discutiu o que são heteroátomos. Heteroátomos pode ser oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre entre carbonos. No caso dos éteres, eu vou ter especificamente o oxigênio entre carbonos. Tudo bem até aqui, pessoal?